bem com você? Nós já estamos no terceiro módulo do curso de Informática Básica e hoje nós vamos aprender sobre internet e navegação segura. Nesse terceiro módulo, nós vamos abordar os seguintes temas: o que é internet, principais navegadores e mecanismos de busca, boas práticas para uma navegação segura, reconhecimento de sites confiáveis, introdução ao e-mail, criação, envio e recebimento de mensagens. Então, nós vamos para aquela parte interessante assim do curso, porque eu tenho percebido que muita gente sabe mexer em redes sociais, em alguns aplicativos, mas ainda não dá para dizer que a pessoa realmente sabe mexer, navegar na internet. Ela sabe fazer uso de algumas redes sociais, mas não sabe navegar na internet de forma segura, não sabe como se proteger, proteger os seus dados e fazer aquela navegação realmente segura, de forma que não vai gerar nenhum transtorno no futuro em relação à navegação. Então, nós vamos aprender tudo isso na aula de hoje. Vamos lá? No primeiro tópico, o que é internet? A internet é uma rede mundial de computadores interligados. Imagine, milhares de computadores e todos eles são interligados, né? E isso permite o compartilhamento de informações e a comunicação entre pessoas em qualquer lugar do mundo. Você acredita que até hoje eu fico, meu Deus, a internet foi uma das invenções que revolucionou o mundo inteiro, é incrível. Imagine uma pessoa que está hoje lá no Japão, consegue se comunicar instantaneamente com quem está aqui no Brasil, é uma coisa incrível. Se nós ainda estivéssemos no tempo, por exemplo, das cartas, né? Quanto tempo que durava para chegar uma mensagem, uma carta de um estado para o outro, imagine, de um país, acho que nem chegava. E aí tudo mudou, a internet revolucionou tudo isso. Ela funciona como uma grande estrada digital, conectando dispositivos através de linhas telefônicas, cabos de fibra óptica, satélites e redes sem fio, que é o Wi-Fi. Então, imagine a internet como várias estradas, um emaranhado, na verdade, de estradas que ligam o mundo inteiro, de um ponto a outro. É incrível, né? Eu acho a criação, a invenção da internet uma coisa fantástica. Lógico que ela passou por vários estágios e várias evoluções até chegar ao tipo de internet que nós temos hoje. Eu sou da época, na minha época ainda era internet de escada, que demorava muito para a conexão realizar, processar, demorava bastante, fazia um barulhinho engraçado de internet de escada, era bem interessante. Hoje em dia é tudo muito diferente. Nós temos vários tipos de conexão 5G, nós já estamos chegando no 6G, que é muito rápido, a velocidade é outra. Graças a Deus por isso. Ainda bem que muita coisa mudou, muita coisa evoluiu. Agora você já pensou para que serve a internet? Né? Hoje em dia nós já sabemos mais ou menos para que serve, né? Ela é usada para acessar informações como notícias, vídeos, artigos, enviar e receber mensagens, né, que é e-mails, redes sociais, mensagens instantâneas, fazer compras online. Quem é que nunca fez uma comprinha online, né? Muito legal. Você está na sua casa, no conforto da sua casa, e você acessa diversas lojas e você tem o produto que você quer e você consegue pesquisar o melhor preço dentro dessas diversas lojas. É muito legal, né? Você consegue também estudar e trabalhar remotamente. Olha que legal! Hoje em dia nós temos os trabalhos chamados home office. Você trabalha da sua casa, de qualquer lugar do mundo, você consegue trabalhar graças à internet. Consegue também estudar. Muita gente que não era acostumada com o estudo online, na pandemia, se viu obrigado a estudar de casa, até aquele estudo online mesmo, alguns com aulas ao vivo, outros com aula como nós estamos tendo hoje. E aí, tudo isso possibilitado pela internet. Nós podemos também compartilhar arquivos e conteúdos, jogar e se divertir. Aí, essa parte de jogar e se divertir, tem vários tipos de jogos na internet. Antes da internet, eu não sei nem como... Gente, que incrível. Já parou para pensar como é que seria o mundo hoje se não tivesse internet?
ia ser um pouquinho mais difícil as coisas, né? Então, a internet veio para facilitar. Nós temos acesso a diversos tipos de informação de forma muito rápida. Antigamente, a informação demorava muito para chegar. E hoje em dia facilitou demais. E aí, nós vamos conhecer agora quais são os principais navegadores da internet. Nós temos o Chrome, o Mozilla, que é o Firefox, e o Microsoft Edge, que é o mais recente. E aí, para navegar na internet através do seu computador, é necessário um software específico, conhecido como navegador web. Existem hoje no mercado várias opções de fabricantes diferentes, e nós vamos ver agora um pouquinho sobre cada um deles. O Chrome, ele foi desenvolvido, né? Ele foi desenvolvido, ele é o que é mais utilizado hoje em dia, é o navegador que todo mundo conhece. Alguns chamam ele, inclusive, de Google, mas ele não é o Google, viu? Eu já percebi em algumas aulas presenciais, alguns chamam, eu vou acessar aqui o Google. O Google é um mecanismo de busca. O navegador, no caso, é o Chrome. Um é uma coisa, outro é outra. O navegador é o Chrome, tá? Ele foi desenvolvido pela Google e ele é o mais usado ultimamente, chega a quase 70% dos usuários. 70% dos usuários que utilizam a internet, mecanismos de buscas, usam o Chrome. Nós temos também o Mozilla Firefox, que ele foi desenvolvido pela Mozilla, e ele é um navegador bastante utilizado, embora tenha perdido espaço para o Chrome, mas ele ainda continua sendo bastante usado. Nós temos o Microsoft Edge, que foi desenvolvido pela Microsoft, e é um novo dos três. Ele é a evolução do antigo Internet Explorer. Lembra do Internet Explorer, que tinha aquele símbolozinho do E? Então, ele é uma evolução dele. E foi lançado pela Microsoft em 2015. E também é uma boa opção para navegação. Dica: tente acessar as ferramentas e serviços da Microsoft com o Edge, tá bom? Agora vamos ver um vídeo para você começar a entender de onde vem a internet. E aí você vai ter uma noção de como ela evoluiu ao que nós temos hoje, qual foi a origem, o porquê que ela foi criada. Vai ser bem interessante. Vamos para esse vídeo, viu? Você já providenciou tudo aquilo que eu pedi no vídeo anterior? Porque, se ainda não viu o vídeo anterior, volta lá e assiste. Mas se você já assistiu, seja bem-vindo a mais um vídeo. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do seu curso de Desenvolvimento Web, onde a gente vai aprender HTML e CSS, como eu expliquei no vídeo anterior. E nesse vídeo, a gente vai começar contando uma coisa muito importante. Interrompo aqui a sua aula só um minutinho para um recado especial da Hostnet, que é patrocinadora do nosso curso. Na verdade, ela é patrocinadora de quase todos os cursos aqui do canal do Curso em Vídeo. E ela está presente na nossa vida desde o início da história do canal. E nesse vídeo aqui, eu vou dar um apanhado geral de todos os serviços e produtos que a Hostnet pode oferecer para você. Conforme o curso for avançando, eu vou falando um pouco detalhadamente sobre cada um, caso você se interesse. E a Hostnet, historicamente, é uma das maiores empresas de hospedagem do Brasil. E nesse curso você vai entender coisas como hospedagem, como domínio, você vai aprender a criar sites e você vai aprender até a colocar seu site no ar de forma gratuita. Só que essa forma gratuita que você vai aprender nesse curso é extremamente limitada. Mais pra frente, você vai se tornar um profissional, uma profissional de desenvolvimento de sites e vai precisar de um local para hospedar o seu site de forma profissional. A Hostnet oferece esse serviço. Mas de alguns anos para cá, a Hostnet aprimorou ainda mais os seus serviços e além da hospedagem, e venda de domínios, para quem é assinante de alguns dos planos, além de hospedagem, você também recebe treinamento. E se por acaso você quer montar um site para o seu negócio e começou a aprender a criar sites para desenvolver o seu próprio site do seu próprio negócio, mas está sem tempo de aprender e quer o site mais rápido, a Hostnet também pode desenvolver esse site para você. Pode ser um site normal, uma loja online, uma plataforma de educação à distância e muitas outras possibilidades. Olha a quantidade de coisas que a Hostnet oferece para você. Se você quiser saber mais sobre essas possibilidades, esse código que está aparecendo aqui te leva para uma página especial onde serão apresentados esses itens que eu falei e muitos outros. Muito obrigado, Hostnet, pelo patrocínio constante do Curso em Vídeo desde o início da história. E agora você pode voltar à sua aula.
A gente vai começar nesse vídeo a ver a história da internet. Você vai entender como a internet surgiu e como ela virou isso que a gente tem hoje. E se nesse momento você está pensando, ah, meu Deus, vem uma aula chata. Cara, eu vou tentar tornar ela o mais legal possível, pode acreditar. Tomara que realmente eu consiga. E eu vou começar com uma péssima notícia. A internet, ela surgiu num dos momentos mais difíceis para o ser humano, um momento de guerra. Sim, a internet, ela nasceu durante o período de Guerra Fria. Na verdade, ela nasceu exatamente para cumprir objetivos durante a Guerra Fria. E se você não faltou a nenhuma aula de história, e com certeza alguém já contou essa história para você alguma vez na vida, a Guerra Fria aconteceu porque duas grandes potências no final da Grande Guerra saíram bem fortes, os Estados Unidos e a União Soviética. Então essas duas grandes potências saíram bem fortalecidos da guerra. Só que acabaram que eles travaram uma disputa entre eles. Isso aconteceu, como está escrito ali no slide, na época de 1949. E se você estudou um pouco de Guerra Fria, sabe também que ela não foi uma guerra de vias de fato. Ela não foi uma guerra de batalhas físicas. Ela foi mais uma batalha mental. Foi aquela coisa do eu posso ser atacado a qualquer momento. E quem saiu disparado dessa guerra, quem saiu na frente, não foi os Estados Unidos, como você pode pensar. Porque em 1969... a União Soviética lançou esse carinha que apareceu aí agora, o Sputnik. Na verdade, o Sputnik foi o primeiro satélite artificial que foi lançado. Muita gente pensou assim, nos Estados Unidos principalmente, caramba, a União Soviética lançou um satélite, não sei nem o que é isso, mas ele é espião, ele vai estar aqui para espionar. Na verdade, depois de muitos anos, descobriu-se que o Sputnik só tinha uma função, que era fazer voltas em torno do planeta, né, circundar a órbita terrestre e cair dentro d'água. Enquanto ele estava circundando, ele emitia bips para que a galera da União Soviética pudesse captar esses bips durante a Terra. Era simplesmente um teste. Só que os Estados Unidos não sabiam disso. E o presidente na época, o presidente militar, que era esse cara aí, o Dwight Eisenhower, preocupadíssimo com a evolução tecnológica da União Soviética, porque nessa época a União Soviética tinha bem mais tecnologia do que os Estados Unidos, ele fundou um órgão, uma agência para estudo de tecnologias para a guerra. O nome dessa agência? DARPA. Eu vou tentar falar o nome aqui. Defense Advanced Research Project Agency, se eu não me engano. Não colei, eu só olhei aqui o DARPA. Mas era uma agência para estudos de tecnologias para a guerra. A DARPA, ela existe até hoje. Ela criou um monte de armas, um monte de tecnologias durante a guerra. E cria até hoje, fora da guerra, para que os Estados Unidos mantenham sua hegemonia mundial. Mas uma das tecnologias criadas pela DARPA foi ainda em 1969, quando ela foi criada, e ela visava resolver uma preocupação gigante que o governo dos Estados Unidos tinha. Imagina o seguinte, esse mapa que está aparecendo aí. Imagina que do lado esquerdo tivesse uma base militar. E do lado direito, na outra parte do continente, tivesse outra base militar. Se a galera da União Soviética, que estava mandando satélite espião lá para cima, né, a galera achava, for capaz de destruir um desses centros militares, o outro tem que ter todos os dados que esse primeiro tinha. Então a ideia deles era fazer um grande backup dos dados. Era muito perigoso deixar os dados num centro militar e, se ele fosse explodido, perderia tudo. Pensando nisso, eles criaram inicialmente uma pequena rede. E deram esse nome aí para ela, a ARPANET. A ARPANET começou somente com 4 pontos. Dá uma olhadinha no mapa aí, ó. Tem esses pontos ali, ó. Os 4 pontos, eles tinham computadores, na época, né, na década de 70, iniciozinho da década de 70, e os computadores que existiam eram esses aqui, ó. Um SDS Sigma na Universidade da Califórnia, um SDS 90 na Universidade de Stanford, um IBM 370-75 no Centro de Matemática de Los Angeles, e o único computador militar da época era um DEC PDP-10 na base militar de Utah. Então, basicamente, eles tinham o projeto de comunicar esses 4 centros e fazer um backup gigante, criar uma cópia de segurança entre um computador e outro. Eles poderiam se comunicar e trocar informações. Só que dá uma olhadinha aí. Se você olhar essa tela que está aparecendo aí, você tem a plena noção de que eles são computadores completamente diferentes, de fabricantes diferentes. A gente tem 2 computadores da SDS, um computador da DEC e um computador da IBM. E você, não sei se você sabe, na época, computadores diferentes falavam linguagens diferentes. Um computador da IBM nunca ia se comunicar com um computador da DEC. O computador da DEC e da IBM não ia se comunicar com computadores da SDS. Então isso era um grande problema. Pensando nisso, a galera da UCLA, que era a Universidade da Califórnia, criou um protocolo. Esse protocolo é chamado de NCP, Network Control Protocol, ou Protocolo de Controle de Rede.
Basicamente, o que ele falava era uma linguagem única. Vamos imaginar o seguinte, esses 4 computadores que estão aí na tela são 4 pessoas. Uma delas fala português, a segunda fala alemão, a terceira fala espanhol e a quarta fala japonês. Qual seria uma forma inteligente delas se comunicarem? Aí você fala, Guanabara, sei lá, inglês é uma linguagem muito falada. Se todos esses 4, além do idioma principal, falarem inglês, a comunicação está resolvida. Pois é exatamente assim que funcionam os protocolos. Protocolos são uma linguagem, um idioma único que todo mundo vai conseguir falar. O NCP era um protocolo muito inicial, muito primordial, era muito simples. Ele era bem ruim mesmo. Basicamente, esses 4 computadores, se um computador, sei lá, o SDS-90, quisesse conversar com o IBM 370-75, a rede parava toda, era criada uma comunicação entre esses dois e eles começavam a transmitir dados. Quando terminava a transmissão, aí eles liberavam a rede. Cara, para 4 pontos, ok, tranquilo. Tu ia estar num ponto e ia falar assim, calma aí, aguenta aí que você não pode transmitir agora, porque tem 2 ali que estão tentando conversar. Ok. Só que, olha só, essa rede cresce. Ela cresceu. Em 1970, ela já estava desse tamanho aí. Ela atravessava os Estados Unidos. E se você está pensando que eram em forma de satélites e tudo mais, não. Era cabo mesmo, cabo que passava de ponta a ponta dos Estados Unidos. Em 72, a situação já tinha piorado. Piorado ou melhorado, né? A rede já tinha crescido pra caramba. Olha só a quantidade de pontos que ele já conseguia atender. Só que nesse ponto, em 72, cara, o NCP já tinha evoluído um pouquinho mais, mas estava se tornando impraticável utilizar o NCP com tantos pontos na rede. Foi aí que 2 pesquisadores criaram 2 protocolos que depois foram unidos. O Bob Kahn, ou Robert Kahn, ele criou um protocolo chamado Transfer Control Protocol, ou TCP. A ideia do TCP era eliminar aquele problema do NCP, de ter que parar a rede para poder fazer uma transmissão. Só que esse protocolo tinha um grande problema. O número de pontos já estava grande demais e ele tinha problema de identificação desses pontos. Foi aí que entrou um outro pesquisador, o Vinton Cerf, ou Vint Cerf, que criou um protocolo de identificação de máquinas, o IP, o Internet Work Protocol. Juntando o trabalho de Bob Kahn e Vint Cerf, criou-se um conjunto de protocolos que foi batizado de TCP/IP, que é o protocolo que a gente usa até hoje. Claro que hoje, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, 2020, a versão do protocolo é bem mais evoluída. A gente já está na versão 6, mas a versão 1 surgiu lá em 1972 com Bob Kahn e Vint Cerf. E a criação desse protocolo foi emergencial, porque alguns anos depois, olha isso, em 77, olha como é que já estava a rede. Não sei se você está conseguindo ver ali, em cima do 77 tem uma sanfoninha. Essa sanfoninha foi, em 77, a primeira comunicação, aí sim, via satélite, com a Universidade de Londres. Então agora eu já tinha comunicação entre os continentes. Se você sabe um pouquinho de Estados Unidos, você sabe a diferença entre Estados Unidos e Londres. Dá uma olhadinha no mapa. Tinha que fazer aquela comunicação ali. E com isso, a ARPANET cresceu muito. Cresceu tanto que chegou um momento em que os militares falaram, cara, eu não quero mais tomar conta dessa rede, essa rede já está grande demais, já tem um monte de gente que não era para ter, porque tinha centros militares, tinha galera de universidades, tinha algumas empresas pequenininhas, mas já tinha algumas empresas que faziam uso da rede. Então eles resolveram separar tudo. A parte militar ficou com uma rede menor chamada MILNET. A rede científica, a parte das universidades, ficava com uma rede que foi batizada de NSF-Net. NSF significa National Science Foundation, que é uma fundação de apoio à ciência dos Estados Unidos. E também existia uma rede comercial. Existiam várias redes comerciais na época. E todas essas redes que eu estou falando aqui, tirando a MILNET, que era meio isolada, elas tinham que se comunicar, elas queriam se comunicar. Elas queriam fazer uma rede de interconexão entre elas, uma que a gente chama de Interconnect Networking. Então esse termo foi cunhado, se eu não me engano, foi até pelo Robert Kahn, Interconnect Networking, ou uma abreviação disso, que de forma abreviada ficava assim, ó, Internetworking. Seria esse conjunto de um monte de redes que acabou surgindo. Internetworking depois foi simplificado ainda mais e surgiu o termo isolado Internet. Então a internet, ela vem da ARPANET, que surgiu durante a guerra para proteger centros militares. Já anota isso aí no seu caderno. E a internet que a gente tem hoje, cara, é gigante. Ela cobre praticamente o mundo inteiro. Dá uma olhadinha só nessa imagem que eu vou colocar aqui. Ela é uma imagem que ela está disponível, na verdade não é nenhuma imagem, ela é um site que está disponível. Eu vou até colocar o endereço aqui para você, ó. É www.submarinecablemap.com. Acesse aí agora para você poder entender como é que funciona a comunicação mundial, se você estiver interessado nisso.
Mas basicamente, se você olhar aqui nesse mapa, você vai falar assim, os continentes estão conectados, sem problema nenhum. E aí eu te pergunto, o que são essas conexões aí? Será que são conexões de satélite? Eu te pergunto e já te respondo. Não, eles não são comunicações por satélite, eles são comunicações por cabos embaixo d'água. São cabos submarinos. O próprio endereço que eu acabei de te dar aqui já te entrega qual é a ideia. Então hoje, praticamente todos os continentes estão interligados entre si numa rede gigante que a gente chama de internet. Na verdade, a internet não é uma rede, é um conjunto de muitas redes. A gente já viu a origem do termo. Aí você vai falar, poxa, mas tá comunicando só as bordinhas dos continentes. Ali, ó, o Brasil ali tem várias conexões, mas tudo no litoral. Como é que vai a conexão para dentro? Aí a gente tem sistemas de satélite, balão de comunicação, a gente tem as transmissões via antenas, né, para uso de redes celulares e tudo mais. Mas hoje, como é que funciona a comunicação entre pontos? Como é que eu transfiro o dado de um ponto A para um ponto B? Vamos imaginar o seguinte, ó, o seu computador que apareceu ali, esse computador que está aí, é o computador da tua casa, é o ponto A. Vou colocar aqui um computador que é o ponto B. O ponto B é basicamente o computador que você quer acessar. Por exemplo, você está nesse momento assistindo esse vídeo. O seu computador A é o que a gente chama de cliente e o computador B, que é o que vai disponibilizar para você a mídia, é o que a gente chama de servidor. Então, nesse momento, nesse exato momento, eu tenho certeza que você está acessando os servidores do Google, os servidores do YouTube. Então, basicamente, o servidor do YouTube tem um arquivo e você quer esse arquivo. Então, não vou exemplificar com um vídeo, não. Vou exemplificar com uma imagem. Imagina o seguinte, o ponto A, que é o ponto da tua máquina, quer uma foto. E o ponto B, que é o servidor, tem essa foto. Tá vendo? Você tá vendo a foto ali amarelinha. O que o seu computador vai fazer é solicitar essa foto. Na próxima aula a gente vai ver um pouquinho mais de detalhes de como isso acontece, essa solicitação. Como que o seu computador da sua casa consegue atingir um servidor, consegue descobrir onde é que está um servidor, onde é que está um arquivo. Uma rede gigante. Como é que o teu computador consegue achar qual servidor tem que acessar? A gente vai ver isso na próxima aula. Mas por enquanto entende o seguinte, o que vai acontecer com esse servidor que tem essa imagem? Se eu mandar essa imagem inteira, se for uma imagem grande, a internet mundial pode ficar lenta. Então o que o TCP/IP faz? Basicamente, o IP identifica um ponto A e o ponto B, e o TCP ele vai fazer o seguinte, uma das coisas, né? Quebrar essa mensagem, olha isso. Ele pegou a imagem, quebrou em vários pacotinhos, são exatamente o nome que se dá, é pacote mesmo, e ele vai mandar esses pedacinhos totalmente fora de ordem, totalmente por rotas diferentes, enfim, independe a maneira que ele vai mandar. Ele vai mandar por rotas diferentes, caminhos diferentes, em tempos diferentes. Se um pacote sumir, ele vai mandar de novo, mas o fato é, no final da transmissão, todos os pacotes vão estar no seu computador, como está representado ali. O TCP do lado do teu computador, né, tem TCP/IP dos dois lados, tá? Tanto do cliente quanto do servidor. O TCP do servidor quebrou a mensagem toda. O seu TCP vai ser responsável por reunir todas essas mensagens e reconstituir a imagem. Quando você acessa a internet, está acessando um site, é uma imagem pesada e a tua internet está lenta, você já percebeu que dá para ver a imagem se montando, né? Ele carrega o início, depois ele carrega mais um pouco, depois ele carrega mais um pouco. Exatamente isso são os pacotes chegando pela internet. E tudo funciona dessa maneira. Para você não ficar só com a minha explicação, cara, eu tenho uma dica para te dar, cara. Essa dica é valiosa. Dá uma olhada nesse documentário. É um vídeo bem simples, bem tranquilo. Ele tá em inglês, mas ele tem legendas em português. É só ligar lá a legenda em português que a galera fez. O endereço do YouTube, cara, tá aqui perto da minha cabeça. É um endereço doido, ó. TNQ maiúsculo, SM minúsculo, P maiúsculo, F minúsculo. Você digita esse endereço que tá aparecendo aí. Ele é um vídeo de uma galera de um canal chamado Vox. Esse vídeo foi produzido pela galera do YouTube, né, em conjunto com a galera do YouTube. E, cara, dá uma olhada. É um vídeo, é de uma série chamada Glad You Asked, né? Que bom que você perguntou. Como funciona a internet. É tipo um manual do mundo aqui do Brasil, só que assim, tipo, gringo e cheio de coisa. Dá uma olhada, ela explica nesse documentário a coisa de quebrar uma foto, ela recorta uma foto, ela vai te explicar como as informações são organizadas, traduzidas em bits e bytes, de forma resumida. E ela vai simular como se ela tivesse mandado um e-mail para alguém. E ela vai te mostrando qual é o caminho que os dados vão percorrendo. Ela visita um data center, você vai entender o que é um data center, depois eu vou falar para você um pouco mais sobre isso, mas ela vai visitar o data center e do data center ela descobre, mas para onde vão os sinais? Vão para debaixo d'água, como eu acabei de falar. Ela visita uns pontos de transmissão de dados através de embaixo d'água. Ela pega
mostra lá como é que é um cabo de internet que passa por baixo d'água, é fininho, fibra ótica, por onde eles passam. Cara, olha isso, o cabo sendo enrolado, é gigante, a parada é gigantesca. Aí eles falam, tá, beleza. Mas quando chega no... Eles até montam, né, aquele gráfico lá que eu falei, com os cabos embaixo d'água. Mostra uma cena do tubarão mordendo um cabo desse, essa cena é bem clássica. E depois ela fala, mas como é que esses dados chegam no interior? Como eu falei, olha lá, ele mostra os balões lá de transmissão de dados, ela mostra a transmissão via satélite. Então, assim, tem um monte de coisa nesse documentário. A gente recomenda muito que você assista, tá? Dá uma assistida nesse vídeo. Ele não é tão longo assim, mas ele é bem interessante para você aprender como funciona a internet assim por dentro. Vai por mim, é bem legal. Muitos alunos sempre entraram em contato comigo dizendo assim, mas Guanabara, às vezes sai um vídeo novo ou um curso novo no Curso em Vídeo e eu não sou avisado pelo YouTube. Tem algum outro jeito de você me avisar? Pois agora tem. É só você acessar, t.me/curso em vídeo. Esse é o nosso link do canal, mas não é o canal do YouTube. É o nosso canal no Telegram. E eu costumo sempre dizer, o Telegram é tipo um WhatsApp, só que muito bom. É só você acessar esse link, confirmar a inscrição no nosso canal, isso é gratuito, e você vai receber sempre notificações daquilo que a gente vai lançar. Essa é a maneira mais segura de se manter sempre atualizado ou atualizada com as novidades do Curso em Vídeo. Só que a internet não era assim bonita como é hoje. Hoje em dia a gente tem um monte de coisa legal para se fazer na internet. Mas uma pergunta que eu faço para você é o seguinte, você sabia como era a internet antigamente? A internet antigamente não tinha nada gráfico. Basicamente a internet era isso, era uma tela preta que está aparecendo aí com letras verdes. E o protocolo básico que a gente tinha para navegação, né, de conteúdo era um protocolo chamado Gopher. Dá uma olhadinha aí, olha só, utilizando o protocolo Gopher. É assim que se escreve. Na hora que a pessoa entrava na internet, e eu usei a internet assim, era assim que funcionava. Não tinha mouse, cara. Você ia no teclado, tá vendo ali na esquerda que tem uma setinha? Ali era o cursor. Você usava a tecla do teclado para poder procurar os endereços e aí você poder acessar as áreas. Ó, por exemplo, Fun and Games. Olha como é que era o gráfico da internet no início. Por exemplo, podia baixar a imagem. Tinha imagem, mas era assim, você tinha que baixar e abrir no seu ambiente gráfico. Não tinha imagem no meio do site como você está acostumado hoje. Ali, ó. Tá tentando acessar um endereço, gopherpedia.com, ela existe, né, no protocolo Gopher. Você pode fazer uma busca, tipo um Google, né? Você bota lá, ele pesquisou por Gopher Protocol. Ele vai, tá vendo? Ele tem uma setinha e olha o conteúdo. Era assim, um monte de texto. Esses textos que estão brancos no fundo, né, que estão clarinhos no fundo, eram links. Você podia ir com a seta do teclado e poder acessar eles também. Então, assim, isso era a internet de antigamente. Eu cheguei a utilizar essa internet por muito tempo. Então, quando você pensa assim, não, o surgimento da internet já surgiu com animações, com vídeos, com YouTube. Não tinha nada disso, cara. Foi isso que eu acabei de te mostrar. Era uma tela preta e letras verdes ou letra branca, se você tinha um monitor um pouquinho mais avançado. Só que, em 1993, em Genebra, um inglês chamado Timothy Berners-Lee, ou Tim Berners-Lee, ou TBL para os íntimos, ele criou uma parada muito maneira. Ele estava participando de um projeto que era tipo Gopher. Eram textos que tinham áreas sensíveis, aquelas áreas brancas que você acabou de ver, só que podiam ser acessadas através de links, né, que ele estava chamando, né, que eram os hiperlinks. Ele evoluiu essa tecnologia, evoluiu pra caramba, e chegou a um protocolo que seria incluído mais tarde no TCP/IP. O nome desse protocolo, com certeza você já viu essa sigla, HTTP, que é Hypertext Transfer Protocol. Você vai falar, pô, mas eu já vi HTTP, aonde que eu vi isso? Vai na internet, acessa qualquer site, clica na barra de endereço que vai aparecer lá, http://. Esse protocolo foi criado por esse cara descabeladinho aí, ó. Tem a cabecinha do Jimmy Neutron, todo descabelado em cima. Inclusive, ele veio pro Brasil, deu palestra na Campus Party. Eu tenho uma foto com ele, abracei ele, agradeci pela criação do HTTP. E além do HTTP, ele criou a linguagem que a gente vai estudar. Então, a linguagem HTML, que era baseada, né? O HTTP é baseado na linguagem HTML, também foi criação dele e da equipe dele. É uma linguagem bem simples, fundamentado em marcas. Esse HTML significa Hypertext, HIT, Hypertext. O M é de Markup, que é de marcação, Language, linguagem. Então, ele é uma linguagem de marcação para hipertextos. Aqueles textos sensíveis, você clicou, ele vai para outro lugar. Que é a internet que a gente chama hoje, né? A internet. Na verdade, você vai ver que isso tem um outro nome, e também esse nome foi inventado por ele, que é World Wide Web, que é rede de alcance mundial. Outra coisa que precisou ser criada para o World Wide Web funcionar é um navegador. Hoje você usa o Google Chrome, você usa o Microsoft Edge, você usa o Opera, você usa o Mozilla Firefox. Na época, o primeiro navegador foi esse cara aí, o Mosaic.
o Mosaic. Ele não foi criado pelo Tim Berners-Lee, ele foi criado por esse outro cara aqui, o Mark Anderson, e na verdade o Mark Anderson tem uma história bem legal, mas eu não vou me aprofundar nisso agora. Ele criou o primeiro navegador da internet. Navegador compatível com HTTP, a tecnologia criada por Tim Berners-Lee. Graças a esse conjunto aí, a World Wide Web se tornou realidade. Mas, cara, o que é World Wide Web? Qual é a diferença de World Wide Web para internet? Tem gente que acha que é a mesma coisa. Na verdade, internet é uma parada mais ampla. Dá uma olhada nesse gráfico aí que eu montei para você. A internet, ela é a rede mundial, é aquela interconexão, a rede das redes. E dentro da internet, a gente tem um conjunto de servidores especializados em um determinado tipo de serviço ou protocolo. Então a gente tem um monte de servidores especializados dentro dessa rede. Alguns desses servidores são especializados, por exemplo, em transferência de arquivos, que são os servidores FTP. Outros são especializados, na época, antigamente, em transferência de hipertexto simples, que é o Gopher, que a gente acabou de ver no vídeo anterior, aquela tela preta. O protocolo é o Gopher. Alguns outros servidores são especializados em receber e mandar e-mail, que são os protocolos SMTP, o POP3, o IMAP, que são protocolos de transferência. Você vai estudar um pouco sobre isso na matéria de redes. E também existem os servidores especializados em HTTP, que é essa tecnologia que foi criada por Tim Berners-Lee. O que ele cunhou, esse termo que ele cunhou, basicamente a World Wide Web, que está aparecendo aqui lá no iniciozinho da tela, ele é uma rede, uma sub-rede da internet. Ele é a parte da internet que é especializada em HTTP. Certo? Para não ficar lá Hypertext Markup Language, ele criou essa siglazinha WWW, que significa World Wide Web, que é rede de alcance mundial, e basicamente eles englobam os servidores especializados em HTTP. Então toda vez que você falar de WWW, ele é uma rede que está dentro da rede internet. Certo? Ele é uma sub-rede dentro da grande rede internet. E é claro que essas sub-redes, elas podem se comunicar. Eu posso usar HTTP para falar com servidores FTP. Eu posso usar o HTTP para acessar meu e-mail. Isso é possível. Hoje em dia você consegue usar o webmail. Não significa que essas redes são desconexas, não. Elas se comunicam. Mas www é o conjunto de servidores especializados em HTTP. Ficou claro? E por falar em HTTP, como eu disse anteriormente, esse protocolo ele é especializado em hipertexto. E para eu produzir hipertexto, que é o objetivo da nossa disciplina, desenvolvimento web, essa disciplina de desenvolvimento web, ela foca em produzir conteúdo em hipertexto. E para isso, a gente tem que começar os nossos estudos em linguagem HTML. E eu vou começar explicando como funciona para um HTML ser feito, construído, colocado num servidor e como é que ele chega na sua máquina. O que acontece quando ele chega na sua máquina? Esse é o assunto da próxima aula. E graças a esses dois caras aí, o HTTP, o HTML5, os navegadores, hoje a sua internet ela é muito diferente do que era antigamente. Eu te mostrei, acabei de te mostrar um vídeo, tela preta, o cara ia lá, digitava e aparecia uns negócios, fun and games, sei lá, games and fun, sei lá. Olha o jeito feio que apareceu. E olha como a internet ela é capaz de mostrar coisas, graças ao invento do Tim Berners-Lee, coisas muito mais dinâmicas, como isso daqui, ó. Você pode entrar num serviço de vídeo e assistir um vídeo exatamente como esse que você está assistindo agora. Você pode ver fotos no Instagram ou no Pinterest, você consegue ver diretamente incorporado. Você consegue ver vídeos, assistir filmes, você consegue ter informações desse filme antes dele ser lançado, pode ver características de um produto, pode se divertir, pode jogar, tudo online, cara. Você pode se comunicar com as pessoas, você pode trocar informação nas redes sociais. Galera, a internet mudou completamente. A World Wide Web, o surgimento da World Wide Web, que começou em 1993, 1994, ela foi de suma importância para que a internet seja exatamente aquilo que a gente tem hoje. E é para produzir esse tipo de conteúdo que a gente vai começar a estudar muito sobre HTML e CSS. Aceita esse convite? Vamos embora comigo aprender isso tudo? É só você continuar assistindo esses vídeos, seguindo as regras do vídeo anterior. Sempre com o caderninho na mão, sempre com o computador a postos, sempre que eu falar, olha só, acesse esse site, faz isso, cria esse código, cria esse arquivo, você tem que criar, porque é só na prática que você vai aprender. Eu me despeço por aqui, esse vídeo foi um pouquinho mais longo, mas a gente se vê no próximo, onde eu vou te mostrar qual tráfego, como que um cliente chega num servidor, como que um servidor entrega um HTML e esse HTML se transforma magicamente num site visual. Viu que interessante acabou de ver esse vídeo que acabou de passar muito aí. Muito interessante. Um grande abraço, a internet bons estudos. ela foi esquece, lançada de no seu forma caderno, desde a época da Primeira Guerra. Meu Deus do céu.
Imagine uma rede tão pequenininha que era antigamente, que para você usar, você tem que pedir licença para outra pessoa utilizar. Eu acho que naquela época não se tinha a dimensão do que iria se tornar hoje, mas muito bacana, né? E agora nós vamos ver sobre o mecanismo de busca. Agora são mecanismos de busca, como é que os mecanismos de busca e como é que você pode identificar que ajuda os usuários a encontrar informações na internet. Eles funcionam como bibliotecas digitais, localizando sites, imagens, vídeos e outros conteúdos com base em palavras-chave digitadas pelos usuários. Eu sou da época, não que eu seja velha, mas eu sou da época das enciclopédias Barça. Quem aí lembra das enciclopédias Barça? Nós, basicamente, todos os assuntos, conteúdos de estudo que eu precisava de pesquisa na época da escola, tinha nessas enciclopédias. Mas tinha coisas que você tinha que recorrer realmente à biblioteca física, porque era um conteúdo limitado. Tinha muita coisa, mas era limitado, com certeza. Hoje em dia, com esse mecanismo os mecanismos de busca, você tem acesso a uma quantidade ilimitada de pesquisa, de assuntos para você pesquisar. Basicamente, todos os assuntos que você pensar agora, você consegue fazer uma busca e ter informações sobre ela. É incrível. Não precisa mais daquela estante cheia de enciclopédia, apesar de ter quem ainda gosta do cheirinho dos livros, né, de ter livros na estante, de acessar, de ver lá no INSA, buscar ali no INSA a informação que você quer, mas hoje em dia, na palma da sua mão, no seu computador, você tem acesso a todos os assuntos que você pode imaginar. É bem interessante. E aí, dentro desses mecanismos de busca, nós temos o Google, que é o mais usado no mundo inteiro, tanto é que algumas pessoas, sempre quando falam em pesquisa, a pessoa fala, dá um Google. Ele é o mais conhecido. Nós temos o Bing, que é da Microsoft, o Yahoo, o DuckDuck, que ele é conhecido por proteger a privacidade dos usuários. Então nós temos outros diversos, nós temos vários mecanismos de busca. Inclusive algumas pessoas hoje em dia usam quase que o ChatGPT como mecanismo de busca, mas os mais usados mesmo nós temos o Google, Bing, Yahoo e DuckDuckGo. Agora vamos para uma parte muito importante que vocês têm que ter muito cuidado e observar essas boas práticas para a navegação segura na internet. Por quê? Nós observamos que tem vários tipos de golpes sendo aplicados na internet, é um perigo, é muito perigoso. Tem golpes que é difícil de você identificar, né? Algumas de vocês aí, para pensar, já caiu em algum tipo de golpe, né? É chato, você se sente mal, porque às vezes quando você para pensar, depois que você viu que aquilo era um golpe, você pensa, poxa, como é que cai nisso? Mas tem, os golpistas, eles têm estratégias que fica muito difícil de identificar o que é real e o que não é. Então nós vamos discorrer aí a respeito disso para que você seja uma mulher atenta, antenada em relação a isso e não caia em nenhum tipo de golpe, tá? Navegar na internet pode ser muito útil e divertido, mas também envolve riscos, por isso é importante seguir algumas boas práticas de segurança digital para proteger os seus dados e sua privacidade. Dicas de navegação segura. Use senhas fortes, atualize seus dispositivos, cuidado com links suspeitos. Esses links suspeitos, sabe aqueles links que você recebe assim do nada no WhatsApp, por exemplo, no e-mail, alguém enviou com algum linkzinho, clique aqui para você ter mais informações, para receber dinheiro, cuidado, muito cuidado. Não compartilhe informações pessoais, use sites com HTTPS, instale um bom
antivírus, é muito importante que o seu computador, inclusive o seu celular, tenha um bom antivírus. Tenha cuidado com downloads. Não vai sair por aí acessando qualquer site, fazendo download de qualquer arquivo, não. Muito, muito, muito cuidado mesmo. Nós tivemos há muitos anos atrás um vírus chamado Cavalo de Troia, e aí a pessoa acessava um link que parecia ser um link confiável e aquele vírus baixava o vírus e ele acabava com o seu acesso ao computador. Você não conseguia mais utilizar e roubava todos os seus dados pessoais. Então, muito, muito cuidado com isso. Não faça download de qualquer coisa. Agora vamos aprender como reconhecer sites confiáveis. Olha, com tantas informações disponíveis na internet, é fundamental saber diferenciar sites. Sites seguros e confiáveis de sites falsos e perigosos que podem espalhar vírus ou enganar o usuário. Como reconhecer sites confiáveis? Verifique o endereço, né, que é o URL, que é o endereço do site. Sites confiáveis usam HTTPS, // no início da URL. O S significa de segurança. Um cadeado aparece ao lado do endereço do navegador. Também dá aquela segurança de que o site é um site confiável. Observe domínios como gov, que é do governo, edu.br, que é da educação, costumam ser mais confiáveis. Cuidado com sites que imitam outros. Exemplo, Google, ao invés de 2 Os, coloca lá um 0, né? .com. Então, muito, muito cuidado. Analise o visual e a linguagem. Sites confiáveis geralmente têm um visual profissional, sem erros de português, sem propagandas invasivas ou promessas exageradas. Em relação a esse de promessas exageradas, gente, muito cuidado, porque nós vemos pessoas caírem em golpes que parecem, assim, quando você olha, é absurdo. Promessas de ganhos falsos, ganhos exagerados. Clica nesse link que você vai ganhar R$1.000. Sabe esse negócio de dinheiro que vem fácil? Só para... Realmente é uma tentativa ali de golpe. Seja um pouquinho mais desconfiada, né? Não acredite em qualquer coisa. Procure informações de contato também. Você vai acessar um site, procure ver se tem informação de contato. Acessou um site de vendas, por exemplo. Muito cuidado, porque tem alguns sites de vendas fraudulentos que oferecem produtos com valor muito abaixo do praticado aí comercialmente. Formas de pagamento, geralmente, só aceitam Pix, TED, pagamento em boleto. Não aceitam cartão, por exemplo, para não ter como contestar. E aí, quando você acessa isso, já viu lá um valor, meu Deus, está muito abaixo do valor de mercado. Só está pedindo pagamento por Pix, muito estranho. Então, desconfie mesmo, tenha muito cuidado. Vê se lá no site tem informações de contato com a empresa. Sites fraudulentos não tem. O máximo que ele deixa ali é um e-mail que nunca vai ser respondido. Verifique também no Reclame Aqui se existe algum tipo de reclamação sobre aquela empresa. Verifique se o e-mail, inclusive, se o e-mail que foi cadastrado é um e-mail válido. Faça uma busca no Google com ele. Copie e cola ali no Google aquele e-mail, você consegue verificar se ele é um e-mail válido. Então, muito, muito cuidado, viu? Antes de fazer aí suas compras pela internet, certifique-se se aquela empresa realmente existe. No site, tem que ter ali o CNPJ, o endereço da empresa e algum telefone de contato. Então, desconfiou? Antes de fazer a compra, entre em contato. Né? Seja uma mulher esperta, uma mulher antenada. Não se deixe enganar por qualquer coisa, tá bom? E aí, você já ouviu falar sobre phishing? Aqueles e-mails estranhos que chegam na sua caixa de mensagem. Vamos saber um pouquinho de ortografia, né? Então vamos continuar. Vamos analisar a mensagem interna. Nesse caso aqui, nós temos um pacote para Viena e um pacote para Toronto. Bom, não há um erro português. Talvez o valor esteja muito barato, né? Uma ida e volta para Toronto com 5 diárias, com café da manhã, R$6.400. Isso para desconfiar. Não é tão barato assim para fazer uma viagem para a Áustria, por exemplo, de R$5.200. Então eu sempre vejo, é um texto genérico demais?
tem muita vantagem, tem erro de português. E os links, os demais links, para onde ele leva? Que é também interessante, né? É um spam, um phishing, ou é uma coisa real? Tá? Então vamos lá, vou voltar lá. Vou abrir meu e-mail aqui para vocês verem. Então o e-mail está aqui, ó. Viena e tal. Quando você passa o mouse, olha, você passa o mouse no link, ele vai te levar para algum lugar. Eu posso clicar nele? Até posso, desde que você não baixe nada. Eu vou clicar nele só para ver o que vai acontecer. Ele está levando para o Google. Não está levando para lugar nenhum, tá? Mas o link pode levar para outro lugar. E normalmente é para levar para outro lugar. Então você pode ter um problema aí. Você tem que checar esse endereço. Como é que você pode checar o endereço? Você pode clicar com o botão direito. Normalmente abre a opção de copiar o link. Ó, copiar o link. Então você pode abrir o browser. Colar o link aqui, ó. E você vê o endereço. Olha para onde ele está indo. Está indo para um lugar completamente diferente. Que é o site que ele diz que é da empresa, né? Que é aquele e-mail. É um lugar completamente diferente. Eu vou dar um enter aqui. Eu não quero dar um enter aqui. Tá? Vamos fechar aqui. Vamos tentar pegar outro e-mail. No nosso Outlook, se você utiliza Outlook, tá? Existe uma pasta chamada lixo eletrônico. O que é o lixo eletrônico? São todos aqueles e-mails que o sistema já identifica que é um possível spam ou phishing, ele já joga para cá. Então ele mostra aqui para mim, ó, um e-mail com um monte de link. E aí eu vou analisar um pouquinho ele antes. Olha só. Samantha Harper. Esse aqui é o nome da pessoa. @delinea.com. Que empresa é essa? Delinea.com. Bom, vamos lá ver? Acho que eu já tinha colocado aqui, ó. Delinea.com. Vou dar um enter só para vocês verem. Então, olha só, essa Delinea.com me parece... Vamos ver o que é. Ó, é uma empresa de cibersegurança. Tá? Americana, tá tudo em inglês. Até aqui, então, me parece um site válido. E vamos ver o que ela fala aqui. Ó, construir, né, skills para proteger a sua organização, né, habilidades para a sua organização. Ele traz um link aqui que pode ser um link para baixar algum documento. Me parece ok, tá vendo? Um livro, né, step by step, né, passo a passo, para criar um plano passo a passo para uso de gestão de acesso privilegiado. Me parece ok, me parece um spam, tá? Não me parece me pedir, eu vou clicar aqui, ok? Como ele identificou como um spam, ele está me perguntando se você quer mesmo clicar aí? Aí ele não me deixou clicar, então eu vou levar para cá e vou dar um enter, né? Então, ele me leva, ó, pro livro, tá vendo? Então isso aqui não é um problema, isso aqui não me parece, tá, gente? Ser um spam, tá? Eu não faria isso, tá? Eu não iria nessa de escrever meus dados aqui para baixar esse tipo de livro, porque eu não conheço esse local, tá? Mas é assim que a gente consegue identificar um spam. E como é que a gente faz aqui? Normalmente a gente recebe na caixa de entrada, né? Recebe um e-mail, e se eu não conheço, ou pelo menos eu acho que isso aqui é um spam, você pode clicar com o botão direito e vir aqui, ó, lixo eletrônico. Eu posso bloquear o remetente, tá? E eu posso também nunca bloquear o remetente, porque pode existir a identificação do falso positivo. Então eu posso vir aqui, vamos supor, no lixo eletrônico aparece, eu acho que isso aqui é uma coisa interessante para mim, eu clico no botão direito e digo para nunca bloquear o remetente, ou nunca bloquear o domínio, que seria esse domínio delinea.com, tá? Então esse é o domínio, esse é o remetente, é o e-mail completo dele, tá bom? Então vamos voltar lá para a gente terminar a nossa apresentação. E existe também o phishing de SMS. Então aqui você pode perceber que isso aqui foi um SMS que essa pessoa recebeu, falando, ó, evite multas e o cancelamento da sua conta. Clique aqui para pré-visualizar. Aqui já está, isso aqui é claramente um phishing. Provavelmente vai baixar alguma coisa ou vai te pedir um pouco mais de informações, né? Então, ó, seus pontos venceram hoje, troque agora por milhas. Aí te passa uma URL, olha a URL, appmeuspontos.com. O que é isso? Nunca ouvi falar nisso, tá? Então você pode, por exemplo, tentar acessar esse site, appmeuspontos.com. Vamos lá ver? Fiquei curioso agora. Vamos lá, appmeuspontos.com. Não existe, não me leva para lugar nenhum. Foi o meu firewall que bloqueou isso. Normalmente o firewall, tá? Para quem não conhece, o firewall ele é uma ferramenta que fica identificando as saídas e entradas na internet. Ele tenta identificar se existe algum perigo e ele já te bloqueia quando ele percebe esse perigo, tá? Nesse caso aqui, ele já identificou. Tá bom? Então, nós temos aqui mais um exemplo. Ó. Seu celular não está apto para uso. Aparece uma mensagem do Banco do Brasil. Ó. bbvocê.co. Isso nem existe, né? Então é uma forma também de te enganar, para te levar para esse lugar. Ó, a caixa te alerta. Seu Pix, não sei o que, expirou. Um motivo, desbloqueio usando zeros. Tá vendo? É para te enganar mesmo. A conta corrente traço caixa.com. Cara, muita coisa muito fácil de identificar. Você só tem que estar atento, porque a gente fica muito desatento nas coisas, tá? Então, novamente, você conhece o remetente? É um texto genérico demais, tem muita vantagem, tem erro de português. Tem muito erro de português, gente. Então, a segurança não tem o C cedilha.
pessoa não se preocupa, põe espaço, põe zero em vez do O. Aqui também é tudo com underline. Por quê? Ó, cliente, evite multas, aí tá com tudo letra maiúscula. É muito fácil identificar erro português nesse caso, tá? Eu trouxe mais algumas coisas para você. Ó, no caso do WhatsApp, ó, já é possível ver com quem seus amigos conversam no WhatsApp. Ativa agora essa funcionalidade. Então, Netflix também falando, ó, devido à grande pandemia do coronavírus no mundo todo, a Netflix está liberando o acesso à plataforma deles. Então é alguém falando por eles, pelo período de isolamento. Corre no site que é só para quem se cadastrar nos próximos 2 dias. Então aqui tem Netflix, alguma coisa, período de isolamento grátis. Então perceba que é facilmente identificável. Cara, é facilmente identificável. Você pode ver erros de português muito fácil. Então vamos lá, não vou falar mais não, mas aqui ó, acsalert.com, URLs que a gente não tem mínima noção do que seja, tá? Então vamos fechar a ideia, tá? A técnica de phishing, então, é a principal técnica para capturar a senha de vocês, tá? Sempre que você receber uma mensagem, a primeira coisa que vai verificar é o remetente. Se você já não consegue identificar se o remetente, quem é esse remetente, normalmente ele já é falso, tá? O erro de português é muito comum. O remetente, lembra disso, não só a caixa, mas o seu, quem enviou para você, a instituição que te enviou. Então tenta copiar aquela extensãozinha e colocar, ver se ela existe, né? Não quer dizer que se existe já é verdadeiro, não é isso. Às vezes a fraude ela é mais completa, mas já te dá um indicativo de que ó, pode ser alguma coisa errada. Tá? O erro de português é muito comum no phishing. Tá? A URL dos links também você pode ver se vem do mesmo lugar. Às vezes vem de lugar diferente. Tá? Existem ferramentas específicas de marketing que é outro site mesmo. Então é normal também acontecer isso. Mas é bom checar. Tá? E caso você caia no phishing, aí é muito importante isso. Porque, bom, a gente pode cair. Tá? Primeira coisa, altere sua senha imediatamente. Altere. E todos os locais que tiverem a mesma senha, você tem que alterar. Tá? E nunca mais utilize essa senha. E caso essa senha seja do trabalho, né, da onde você trabalha, acione a equipe de segurança, avise que você caiu no phishing, tá? Isso não é vergonhoso, é normal acontecer. Avise para que você altere sua senha e a equipe de segurança possa checar se foi feita alguma coisa no sistema que você tem acesso, tá? Por fim, gente, eu sempre falo isso, ensina a sua família, ensina o que você aprendeu hoje, passa para o seu cônjuge, para os seus filhos, porque todo mundo cai nessa, todo mundo tem que ter essa cultura implementada no seu dia a dia, tá bom? Faça isso, cuide da sua credencial e não caia nos phishings que existem por aí, tá bom? Um abraço. Viu aí que interessante? Muito, muito cuidado, porque os e-mails de phishing, eles parecem ser de empresas, parecem ser do governo, mas não são. Então, muito, muito cuidado, observem bem qual é a origem do e-mail que você tem recebido. E aí você não vai cair nesse tipo de golpe, tá bom? Agora nós vamos navegar por sites seguros, né? Como que nós vamos fazer pesquisa na internet? Então, nós vamos aprender a navegar e fazer pesquisas em sites seguros. Nós temos vários tipos de site. Você já aprendeu como verificar a segurança. Eu vou mostrar para vocês só algum deles mesmo, que você pode fazer suas buscas, pode fazer também verificar informações, notícias. Olha alguns sites bem legais aqui, por exemplo, de Brasília. Nós temos Correio Brasiliense, Metrópole, Globo.com, R7. Nós temos uma coisa bem interessante também, eu vou ensinar para você, é que nós podemos navegar de forma segura pela internet e fazer alguns cadastros, né? Eu disponibilizei neste material para você alguns sites de vagas de emprego. Olha que interessante, o que a internet pode te possibilitar? Hoje em dia, a maioria das empresas, elas recebem e-mail por um cadastro. Você não precisa mais ir na empresa, entregar o seu currículo impresso. Nós já aprendemos a elaborar um currículo. Só que se essa empresa oferece um site ali de busca e de cadastro, melhor ainda, você não precisa nem sair da sua casa, você faz ali um cadastro, algumas delas pedem apenas para você anexar o currículo, então deixa seu currículo salvo aí no seu computador, anexa o currículo e envia, e você pode buscar vagas em várias empresas, em praticamente todas as empresas aqui do Distrito Federal, você consegue achar vagas pela internet. Olha como ela facilitou a nossa vida, que interessante. Então, nós temos alguns sites sugeridos, e eu vou mostrar para você na prática como fazer um cadastro seguro. Tá? Nós temos o GUP, temos vagas.com, Solidez, o LinkedIn.
Vamos tentar acessar um agora? O GUP, por exemplo. Consegue ver minha tela? Muito simples. Esta é a página inicial. Acessou a página inicial? Você vai nessas 3 barrinhas aqui. Tem as 3 barrinhas no campo superior direito da sua tela. Localizou? Entrar. Deu não? Espera aí, eu vou voltar. Espera aí, eu vou compartilhar e voltar, tá? Não, tem não. Entrei agora, eu também achei que tava dando... Tava só esperando você falar. Assim que eu saio da tela, que eu já vou deixar na tela inicial. Tá vendo agora? Espera aí. Espera aí, vê se aparece agora o... Foi? Então tá. Vou voltar aqui, tá? Espera aí. Não, eu já vou aqui direto, é melhor. Dá pra cortar aí? Tá. Não, tem não. Segundinhos. Pronto. Aqui nessa página do GUP, você consegue verificar aqui no campo superior direito da sua tela, 3 barrinhas. Você vai clicar nela, entrar. Vai rolar a página bem para baixo. Só inicializar. Se já tivesse cadastro, você já iria entrar com seu cadastro. Como nós vamos criar uma conta, clica aqui, rola a tela para baixo. Criar conta. Tá? E aqui você vai preencher todas as suas informações. CPF, e-mail, repete o e-mail e continua. Todas as informações a seguir, posteriormente, eu não consigo mostrar para você agora porque eu já tenho o cadastro, mas você pode preencher de forma segura, porque é um site confiável, e lá você vai ter acesso a diversas vagas. Se você já tivesse feito o cadastro, vou mostrar para vocês algumas empresas. Vai abrir essa tela inicial aqui. E na parte do buscador, você consegue buscar pelo nome do carro que você pretende. Por exemplo, assistente. Procurou por assistente, vem vagas do Brasil inteiro. Não quero do Brasil inteiro. O que eu vou fazer? Filtrar. Do lado esquerdo da tela, filtrar Distrito Federal. E aí só vão aparecer vagas do Distrito Federal. Aqui nós temos, ó, por exemplo, a assistente administrativo. E aí eu consigo ver todas as vagas de várias empresas e várias páginas. Escolhe uma, a que for mais interessante. A que for mais interessante aí para você, clica na vaga. Seu currículo já vai estar cadastrado, que você vai preencher todas as informações de empresas que você já trabalhou, curso que você já fez, currículo já cadastrado, candidatar-se. Viu como é fácil? Você tem acesso a várias vagas de emprego em um único site. Além deste site, nós temos também o vagas.com, que é muito interessante também. Tem várias empresas bem conhecidas mesmo, dentro e fora do Distrito Federal.
E aqui também é da mesma forma. No buscador, você consegue procurar vários tipos de vagas. Agora, lembra daqueles sites que eu falei de entretenimento? Você pode acessar tranquilamente Correios Brasiliense. Você consegue ver notícias de Brasília e do Brasil. É bem interessante. Só tenha muito, muito cuidado ao navegar com sites suspeitos, tá? Muito cuidado, existem vários sites aí preparados mesmo só para aplicar golpes. Então, uma navegação segura, você pode usufruir de todos os benefícios da internet. Só fica atento mesmo para não ocorrer nenhum tipo de golpe, tá bom? E aí, vamos dar continuidade? Você já aprendeu sobre navegação segura, já aprendeu sobre os navegadores e os mecanismos de busca, já aprendeu sobre e-mails de phishing, e agora nós vamos falar sobre e-mail. E aí, inclusive, nós vamos aprender a como criar um e-mail. Você já tem e-mail? Você já criou o seu e-mail? É muito importante que você crie um e-mail e também decore a senha do e-mail, viu? Eu observo que algumas pessoas, elas criam um e-mail ali só para cadastrar no celular, porque todo celular precisa da informação de um e-mail, mas esquecem de memorizar a senha ou guardar a senha em algum lugar seguro, e aí depois perde-se informações se você não tiver acesso àquele e-mail, tá? E aí, o que é o e-mail? E-mail é um correio eletrônico, é uma ferramenta digital usada para enviar e receber mensagens pela internet. Ele substitui cartas físicas e é usado tanto para uso pessoal como para profissional. Lembra que eu falei ali lá no início, que antigamente tudo era por carta? Inclusive, se você tivesse que comunicar que algum parente tinha passado mal ou estava em alguma situação de emergência, imagine, você enviar uma carta hoje, a situação aconteceu hoje. Eu estou no Distrito Federal, vou enviar uma carta para um parente que está lá no Rio de Janeiro. Essa carta vai demorar 5 dias para chegar ou mais. Imagina só, até a carta chegar, meu Deus, já tinha acontecido coisas horríveis. E aí, hoje em dia, não, nós temos e-mail. Que legal, você pode mandar... trocar e-mails de forma instantânea. É muito legal, a informação chega muito rápida. E aí você usa de forma pessoal, de forma profissional. O e-mail é como, principalmente profissionalmente, é um registro, é como se fosse um documento. Você está registrando, você mandou por escrito aquela informação. É como se ali fosse realmente um documento, um registro de que você passou aquela informação. Então, o e-mail ele tem que ser enviado, principalmente um e-mail profissional, de uma forma bem redigida, de uma forma bem bacana, viu? Bem escrita ali, tem algumas regras para se enviar e-mail, para que a informação chegue também de forma clara. Tá bom? E aí, nós temos alguns provedores de e-mail. Os mais conhecidos são o Gmail, Outlook, Yahoo, que é o Yahoo Mail, né? Acesse o site do privado e para criar o e-mail você vai escolher de um desses provedores, vai acessar o site do provedor e clicar em criar conta ou inscrever-se. Preencha seus dados, que é o nome, sobrenome, nome de usuário, vai criar ali o e-mail, senha, data de nascimento e etc. Informe seu número de telefone, e-mail de recuperação e pronto, a sua conta está criada. E agora vamos para a parte prática, que a parte do e-mail também, nós vamos seguir para a parte prática, mas antes eu quero falar com você sobre como você pode enviar e receber e-mail. Né? Para enviar mensagens, clique em escrever ou novo e-mail. Preencha os campos, né, que você o e-mail destinatário para quem você quer enviar o e-mail. Sempre coloque ali o assunto, que é o resumo em 3 palavrinhas ali no máximo,
4 estourando, assim, sobre o assunto que você quer falar. É introdução do que tem no corpo do e-mail, né? Só um trechinho bem rápido ali você coloca no assunto. Se for uma vaga de emprego, você coloca vaga de assistente, por exemplo, tá? É muito importante que você coloque o assunto do e-mail. E no corpo do e-mail você vai escrever a mensagem em si, vai adicionar arquivos. E aí, como receber uma mensagem, né? Quando alguém envia o e-mail para você, ela aparece na caixa de entrada, ou inbox. Basta clicar na mensagem para ler, responder ou encaminhar o e-mail. Agora sim, nós vamos para a prática. Vamos criar um e-mail? Nós vamos agora criar um e-mail. E aí você já vai saber, quando chegar a sua vez aí de fazer esse trabalho prático, você já vai ter a noção do que você precisa fazer, viu? Por exemplo, eu já estou na página do Gmail, tá? Essa aqui é a página do Gmail. Eu vou clicar aqui na opção, no campo superior direito, Gmail. Eu já tenho uma conta pré-definida, mas eu quero outra conta. Eu vou te ajudar a criar um e-mail. Aqui ao lado de avançar tem criar conta. E aí você vai escolher se é uma conta para uso pessoal, para uma criança, para trabalho ou empresa. No nosso caso, para uso pessoal. Você vai colocar o seu nome, seu sobrenome e avança. Vai colocar dia, mês e ano de nascimento, viu? O seu gênero e avança. Nome de usuário, esse aqui já vai ser o e-mail que você vai criar. Então, crie um e-mail que você vai lembrar dele depois. Ou já anote ele em algum lugar, copie e cole ele em algum lugar para que você não esqueça. Tem que ser um e-mail que você se recorde, não crie nada muito mirabolante, não. Então, no meu caso, eu quero um e-mail para uso pessoal, não é um e-mail profissional, então eu vou usar o meu nome. Gente, muito cuidado também, porque antigamente, principalmente na época dos chats do Hotmail, nós víamos e-mails que começavam assim, gatinha underline 123. Tinha muito disso. HTA, que era para dizer que era H. Então, muito cuidado, porque o e-mail que você vai criar é para o seu uso pessoal, mas é através dele que você vai enviar também suas mensagens, seus currículos. Imagine para a pessoa ali, o recrutador, receber um e-mail com gatinho 123. Não, então pensa. Faz uma coisa menos, né, papagaiado, faz uma coisa ali mais séria. Faça um e-mail com o seu nome mesmo, já para se apresentar, para quem vai receber a mensagem, já identificar de quem está recebendo, tá bom? No meu caso, eu vou colocar o meu nome, posso colocar um ponto já também para diferenciar, por exemplo, Alessandra, ponto Vieira, vou tentar colocar o meu sobrenome. Geralmente, quando eu clicar aqui, ó, já vai dar que esse usuário já é utilizado. Ó, este nome de usuário já está em uso, tente outro, porque é um nome que, de certa forma, é até comum. Tem outras Alessandras Vieiras por aí. Então, o que eu vou fazer para diferenciar? Eu posso colocar alguns números, né? Por exemplo, números que eu me recorde, viu? 951. Eu posso criar colocar algum caractere. O caractere, no caso, diferente de arroba, pode criar outro, por exemplo, cifrão, alguma coisa que vai diferenciar o seu e-mail. E eu já vejo aqui também, ó, que, por exemplo, o AV 498740 já está disponível. Só que esse aqui ficaria um e-mail que eu não lembraria, que eu não reconheceria, não tem a minha identidade nesse e-mail aqui sugerido pelo Google, tá? Então, você cria até habilitar para você, até liberar, coloca números, coloca mais letras, coloca outro sobrenome seu, diferente,
muda alguma coisinha aí, mas é importante que pelo menos no início, aqui, tenha o seu nome inicial, tá bom? E aí depois avançar. Eu só não vou dar continuidade porque eu não vou criar um e-mail aqui agora, não preciso criar um e-mail, mas bastava isso, só avançar, pronto, criou o seu e-mail. E aí você pode criar um e-mail da Google, o e-mail do Outlook, que é o Hotmail. Vou criar agora um com você, que também não é diferente, viu? Opa, meu já foi criado. Vou criar um novo aqui. Temos o e-mail também do Yahoo. Yahoo Mail. E também todos, gente, seguem o mesmo processo, tá? Criar conta. E aí preencher informações. É basicamente isso. Já cria também a sua senha, muito cuidado com a senha, lembre a sua senha, seja uma senha segura, coloque digite alguns caracteres, e aí pronto, você já consegue, inclusive, acessar algumas ferramentas. Você criou o e-mail do Google, por exemplo, você já vai ter acesso a algumas ferramentas muito importantes. Eu já falei na aula passada também sobre algumas delas, só que uma que é muito interessante é o Google Meet. O Google Meet, ele é muito interessante, por quê? Porque ele é muito utilizado pelas empresas para fazer entrevistas online. Então, de repente, você se candidatou a alguma vaga por algum desses sites que eu indiquei. E aí, a empresa retornou informando que vai fazer uma entrevista com você, e aí enviou um link de acesso a essa entrevista, horário, data, e você fica, meu Deus, o que eu vou fazer? Né? E esses links geralmente são para acesso ou a uma plataforma própria da empresa, ou ao Google Meet, que ele é muito, muito utilizado, tá? Ou ao Teams. O Teams, ele é da Microsoft. Então, se você criou o seu e-mail na Microsoft, você também automaticamente já tem acesso ao Teams. Os mais utilizados, é muito difícil uma empresa, acontece, mas é muito difícil uma empresa ter a plataforma própria para a reunião. Então, elas usam muito o Teams e o Meet. E se você receber esse retorno informando sobre a entrevista, você já não vai ficar, meu Deus, o que é isso? Já aprendeu aqui hoje que esta é uma plataforma para reunião. E aí você vai acessar o link no horário ali combinado, que é o horário da entrevista, só acesse o link no horário combinado, acessou, e como você vai fazer... Você previamente viu ali no link que está escrito ou Meet ou Teams, previamente você já faz o seu cadastro. Se você já tem e-mail, você já tem um cadastro, não precisa. Basta chegar no horário da entrevista, clicar no link e acessar e pronto. Você vai ter uma reunião tranquila, vai ter algumas informações ali que você precisa habilitar, por exemplo, habilitar o microfone, habilitar a câmera, tá? Então, durante a entrevista, você vai falar, vai ser como uma entrevista pessoalmente, tá? Só que ela é por vídeo, mas é da mesma forma, você tem que, o entrevistador, ele vai querer te ver, vai querer ver suas expressões, né? Então, você tem que habilitar a câmera e habilitar o microfone para se comunicar da melhor forma possível. Certinho? E aí, nós aprendemos a criar um e-mail, e agora é a sua vez. O que nós precisamos que você faça agora? Que você crie o seu e-mail, tá? Cria o e-mail e envia aqui pra gente. E aí, pode enviar o print mesmo, como nós já aprendemos na segunda aula, envia o print da tela e envia para o nosso WhatsApp, que nós queremos ver se você já conseguiu criar o e-mail, conseguiu também fazer uma navegação segura. Printa pra gente, por exemplo, uma navegação em um site de notícias, tá? Não precisa ser nada pessoal, não, pode ser em um site de notícia. Faça algumas buscas pela internet. Eu vou até fazer aqui com vocês, vou mostrar para vocês aqui na prática, como vocês podem, por exemplo, fazer buscas no Google, por exemplo, de forma segura, como vocês podem fazer as buscas para o estudo de vocês. Nós temos alguns sites, gente, que são muito, muito bons para buscar informações de trabalhos de escola, de faculdade que você pode acessar.
E aí nós precisamos saber se você compreendeu, se você consegue navegar de forma segura e se já consegue elaborar um e-mail. Por isso que nós precisamos desse print. Por exemplo, se você está procurando uma informação sobre flores, vou fazer um trabalho sobre flores. Flores amarelas. Você vai digitar no buscador e aí vão vir todas as informações sobre flores amarelas. Ai, professor, eu só quero ver imagens, só imagens sobre flores. Clicou aqui na abinha imagens, você vai ter várias imagens sobre flores amarelas. Lembra que eu já te ensinei a printar? Eu preciso printar essa flor para anexar em algum trabalho. Lembra que eu ensinei? No teclado do seu computador, clica e segura Windows Shift S e ele vai habilitar para o print. A tela vai dar uma escurecida, o seu cursor vai ficar em forma de cruz e você seleciona do início que você quer printar até o final. Pronto, fiz minha busca. Professora, eu não quero imagens, eu quero comprar flores amarelas. Eu venho aqui na abinha Shopping. E aí eu consigo ver flores amarelas que estão à venda. Olha que interessante. É muito, muito interessante. Você tem tudo na palma da sua mão. Professora, eu não quero ver flores amarelas para comprar. Eu quero ver vídeos de flores amarelas. Na abinha Vídeos. E aí você consegue acessar vídeos no YouTube sobre flores amarelas. Eu quero ver vídeos curtos, são shorts. Também tem. Eu quero notícias sobre flores amarelas. Também vem separado sobre notícia. E tem aqui na primeira abinha todas as informações. Então você vai ver imagem, notícias, valores, empresas que vendem flores amarelas. Você vai ter acesso a todas as informações, tá? Então, você pode acessar o seu buscador aí de preferência, como eu já falei. Tem o Google, o Chrome, temos também o Edge, o navegador que você tiver aí disponível no seu computador. E aí você consegue ter acesso a essas informações. Professora, eu quero fazer informações para a faculdade. Por exemplo, faço faculdade de enfermagem. Eu quero ver melhores práticas na enfermagem. Então, é só digitar no navegador. Enter, botão de Enter para buscar. Viu que eu digitei ali errado, mas só corrigir, viu? E ele já vai te dar algumas informações. Ele já vai te dar algumas informações sobre. E aí você escolhe um site seguro. Lembra? HTTPS, // e aí você vai achar qual site que vai ter informação que você precisa, ou você acessa vários sites, e esses vários sites vão te dar a informação que você precisa para fazer o seu trabalho. Professora, eu não quero esse assunto. Você no site busca, você pode procurar sobre todos os assuntos que você imaginar. O importante é que, quando ele te der uma resposta, um retorno, você acesse um site confiável, viu? Um exemplo, por exemplo, sites do Gov. Olha, sites do Gov com HTTPS. Muito, muito cuidado. Muito, muito cuidado, porque tem que ter HTTPS. Um site do governo, por exemplo, que está sendo muito acessado ultimamente. E eu já observei que tem outro site parecido para aplicar golpes. Então, por exemplo, ó, o site oficial, https, meu.inss.gov.br. Um site que eu observei, que é um site fraudulento, ou um site
te levar para outras páginas. Ela não tem, parece que é do meu INSS, mas não é. E ela não tem o Gov. Ela está com meuinss.com.br. Então, não é um site oficial, viu? Tem que ter o Gov aqui, tem que observar se tem o HTTPS. Se não tiver essas informações, não é um site seguro. Então, tenha muito, muito cuidado. Acesse os sites que você precisar, tendo essas observações, você vai ter uma navegação segura. Então, agora, fica com essa atividade, envia o link para a gente, envia o print pelo nosso WhatsApp, e nós vamos ter certeza que você entendeu essa aula, compreendeu, já conseguiu criar e-mail, já consegue navegar de forma segura, já consegue verificar sites oficiais, sites que realmente funcionam, que são sites que não são fraudulentos, e aí você vai adotar as melhores práticas aí na navegação segura, tá bom? E eu te aguardo na próxima aula. Lembrando que todo o material desta aula está no link disponível na descrição desse vídeo. Te aguardo para o próximo módulo. Pablo?